Fala pessoal do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? A graça e a paz em o nome de Deus, o nosso Pai, e do seu Filho, Jesus, para você, para toda a sua família e para toda a humanidade. Daniel Meireles, aqui para a gente ter a nossa reflexão do dia de hoje. O dia de hoje foi um dia muito especial para mim, foi um marco na minha vida. E por que eu digo isso para vocês? Porque hoje foi o dia em que eu levei o meu filho para a escola pela primeira vez. Tive que ser forte, ele também, fui eu e a minha mãe lá para dar essa força para ele. Graças a Deus deu tudo certo, ele ficou um pouco tristinho, né? Um pouco ressabiado conosco, mas graças a Deus deu tudo certo. E aí na mesma hora me veio à mente, o que será que Deus sentiu ao colocar o seu único filho à disposição de pecadores? Obviamente que nós deixamos os nossos filhos para estudar, nós confiamos em profissionais renomados, em profissionais que realmente vão dar todo o amparo para o nosso filho ou para a nossa filha, mas com Deus não foi assim. Deus ele sabia exatamente onde ele estava pisando, onde o filho dele iria pisar. E eu fico imaginando, imagina se eu estivesse no lugar de Deus e estivesse deixando o meu filho unigênito nas mãos de pecadores. Vamos ler uma passagem aqui que se encontra no livro de Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 13, que diz o seguinte: Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixa assim. Por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. O testemunho de Deus naquele momento estava chancelando que realmente Jesus foi o enviado do Senhor. Ele é o próprio Deus que veio através de carne e osso para viver uma vida perfeita no nosso lugar e para nos dar o exemplo de como devemos nos portar e servir ao Senhor. Aqui a gente vê que Jesus, antes mesmo deste testemunho de Deus para as pessoas que estavam lá com ele, pois João Batista, ele batizava com um batismo de arrependimento, que dizia para as pessoas se arrependerem, mudarem as suas atitudes, porque viria o Filho de Deus logo em seguida. E aí Jesus veio, Jesus apareceu naquele momento para ser batizado por João Batista. Lembrando apenas que Jesus veio esvaziado de si próprio. Então, a partir do momento que ele foi batizado por João Batista, apenas para cumprir a vontade de Deus, não que ele precisasse realmente ser batizado para perdão de pecados, porque ele é impecável, o Senhor, mas ele fez isso como um exemplo, para que eu e você fizéssemos também. No caso, ele recebeu o Espírito Santo, porque ele veio esvaziado de si próprio, né? Vamos lembrar disso. E o Espírito Santo de Deus pousou sobre ele como pomba. E Deus Pai deu este grande testemunho aqui para eles, e este testemunho ficou registrado
aqui em Mateus capítulo 3, no versículo 17. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Naquele momento, Deus estava dando testemunho para aquelas pessoas de que Jesus era o escolhido para tirar o pecado do mundo. Em outra passagem diz, e João Batista, quando vê o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele fala: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que será que Deus estava se sentindo naquele momento em que ele deu esse testemunho e ele sabia das coisas que ocorreriam com o seu Filho unigênito? Como é que será que o coração de Deus estava naquele momento? Vamos lembrar que Deus é um ser pessoal, tanto que Deus nos criou à imagem e à semelhança dele. Então ele é um ser pessoal. Então ele tem sentimentos como eu e você. Porém, obviamente, de uma forma perfeita, não de uma forma imperfeita como nós. Mas ele tem sim sentimentos, ele é um ser relacional. Portanto, nós devemos nos relacionar com ele, orando a ele, servindo a ele. Mas nesse momento em especial, assim que eu fui deixar o meu filho lá para estudar, para começar o primeiro dia de aula dele, para estar junto com ele, dando essa força para ele. Mas eu pensei nesse momento, assim, como é que será que o coração de Deus estava quando entregou seu filho, não para uma escolinha, não para algo bom na vida dele, mas nas mãos de pecadores. O coração de Deus devia estar com o coração partido, com o coração realmente sentindo o peso de deixar o seu filho unigênito nas mãos de pecadores. Aqui João Batista, ele veio para aplanar o terreno, deixar tudo pronto para a chegada do Cordeiro. Depois que ele batizou o Cordeiro, logo em seguida ele foi morto, cumprindo assim a sua função aqui nesta terra. E Jesus, sendo o Filho unigênito do Senhor, veio e cumpriu toda a sua função aqui na terra também, pregando as boas novas do Senhor, mostrando a salvação de Deus através do seu sacrifício, ressuscitando, continuando a dar o testemunho de sua ressurreição para os irmãos do primeiro século e ascendeu aos céus. Mas deixou uma promessa de que logo irá voltar para nos resgatar a mim e a você que crê e que serve ao Senhor. E eu tenho certeza de que Deus fortaleceu a Cristo a tal ponto de ter conseguido realmente ressuscitar dos mortos. Depois ele ascendeu aos céus. E da mesma forma como Deus, ele ficou com o coração partido quando Adão e a humanidade pecou contra ele, nos afastando assim da presença de Deus, da mesma forma como ele ficou com o coração partido, ele vai ficar com o coração exultante de alegria quando nos encontrar remidos pelo sangue de Jesus, selados pelo Espírito Santo de Deus, limpos, estaremos prontos para reencontrar o nosso Pai Celestial. Eu ainda não tive tempo de dar um abraço do meu filho, pois assim que eu saí de lá da escolinha, eu já vim direto trabalhar. Mas eu estou morrendo de saudade dele, para dar um abraço nele, que ele foi um guerreiro de ter conseguido ter esse primeiro dia de aula. E Jesus é o nosso principal guerreiro, que veio viver uma vida perfeita aqui nesta terra, morreu numa cruz e nos dá esperança de que ele também vai nos resgatar.
e nos trazer de volta para a casa do Pai, se assim for a vontade do Senhor. Eu tenho certeza que é, pois está registrado na palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com o seu bom procedimento, compartilha ele com a sua vida e vamos lembrar que temos um Pai que está aguardando a nossa volta. E este Pai é o Senhor. E logo Ele voltará para nos resgatar, junto com miríades e miríades de anjos, e deixaremos a ordem deste mundo para trás e tudo será novo. Tamo junto aí. Se você gostou do vídeo, compartilha, dá um like, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, tamo junto aí.